E eu quero falar um pouco sobre a trajetória de Jacó. Já tem alguns dias que isso está queimando dentro de mim. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês, entendendo que esta é a vontade do Senhor. Na verdade, a gente lê a Bíblia, a gente conta as histórias, a gente ressalta sobre Abraão, sobre tantas pessoas. Nós falamos dos evangelhos, dos milagres. A questão é se você continua crendo nessas coisas. O que vai fazer sentido para Deus numa reunião como esta é a palavra dele sendo estabelecida, as tuas verdades. E você vem, ouve uma palavra e você vai embora. Deus quer saber o que você vai fazer com essa palavra que você recebeu. Antes de ministrar, eu estava conversando com algumas pessoas essa semana. Irmãos, existe uma linha de incoerência altíssima. Nós precisamos alinhar a nossa vida com o coração de Deus de fato. Você e Deus. Muitas pessoas falam de Deus, mas não querem viver os planos de Deus. Não querem viver a vontade de Deus. E a gente precisa entender que Deus ele é relacional. Nós estamos aqui por causa dele. Eu acredito que você veio aqui não para assistir um culto, ver como é a igreja. Eu creio que você veio aqui para ter uma experiência com Deus. Amém, irmãos? Entender realmente aquilo que Deus deseja. Ouvir a sua voz. E o anseio de Deus nesses dias é que você ultrapasse essa linha natural. Algumas pessoas vêm aqui, você percebe que basicamente o que está sendo dito fica desperdiçado. Porque a pessoa não está nem prestando atenção, vai embora e isso também vai ficar perdido. Mas se você veio aqui para ouvir a voz de Deus, eu espero que você saia daqui entendendo o que Deus quer, não unicamente com esta noite, com esse culto, mas com a sua vida. Amém, gente? Então nós vamos iniciar basicamente uma série hoje e vamos desenvolver. Se algum culto você não puder participar num domingo e eu for dar continuidade, que você assista, para que você entenda como Deus é maravilhoso dentro de uma jornada. O mais importante não se trata só do destino final, pois esse nós já sabemos. Nós precisamos desfrutar e compreender a nossa jornada, pois ainda estamos aqui. Você pode decidir viver mal, você pode decidir desistir da vida, como você também pode decidir viver uma vida abundante, viver uma vida extraordinária em Deus. Biblicamente falando, tanto no Antigo como no Novo Testamento, são vários textos tratando sobre processos alinhatórios, de alinhamento, de correções. E as ministrações também, você percebeu que Deus nesses últimos dias, Ele está arrochando, sim ou não, irmãos? Ele está funilando as coisas, porque Ele te ama, Ele deseja que você o compreenda, para que você realmente viva. Tem muitas pessoas que estão existindo e não estão vivendo, muitas pessoas que deveriam estar projetando as suas vidas, alavancando isso, eles estão no campo almático, e não conseguem sair desse lugar. Tem coisas que vão acontecendo e você se sente totalmente perdido. E eu espero que através dessa mensagem de hoje, Deus traga uma explicativa para você, um entendimento claro sobre a sua vida. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Gênesis, capítulo 25, versículo 19, 26. Se tiver como me dar um pouquinho de retorno, vou procurar não andar tanto para não dar microfonia. Estou com um restinho de voz aqui. A gente foi pescar, conversamos bastante. Mais conversamos do que pescamos, né? Glória a Deus por isso. É importante você tirar um tempo para descansar, para desfrutar também das coisas que Deus nos oferece. Abra sua Bíblia em Gênesis 25, versículo 19. Vamos ler até o versículo 26. Gênesis capítulo 25, versículo 19 ao 26. Amém? Se você não encontrou, está aqui na tela, você pode acompanhar aqui.
Diz assim: esse é o relato da família de Isaac, filho de Abraão. Quando Isaac tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmão de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Repita comigo assim: por que isso está acontecendo comigo? É uma boa pergunta, né? Perguntou ela. O Senhor respondeu: os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo elas serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá o seu filho mais novo. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso o chamaram de Esaú. Depois nasceu o outro gêmeo, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso o chamaram de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Ore por mim, ore por você também, para que o Senhor me dê voz nessa noite e que você compreenda também o que Ele deseja falar contigo. Pai, muito obrigado pelo privilégio de poder ministrar a Tua palavra. Nós te louvamos, pois o Senhor já tem falado conosco nessa noite, através dos louvores, através dos testemunhos, através da oferta. Pai, continue falando conosco através da Tua palavra de uma forma precisa, profunda, e que possamos compreender a Tua vontade mais uma vez, no nome de Jesus. Irmãos, hoje eu quero conversar com vocês, trazer essa mensagem para vocês, ressaltando alguns pontos que eu entendi de suma importância, para que nós possamos compreender algumas coisas. Eu vou desenvolver essa mensagem debaixo dessa pergunta: por que isso está acontecendo comigo? É uma boa pergunta, porque na nossa vida, em todo o trajeto, tem coisas que fazem parte do curso natural. Nós choramos, nós nos alegramos, nós ganhamos, nós perdemos, nós avançamos, depois retrocedemos, nos levantamos, caímos. Você percebeu que todo mundo chora, todo mundo se alegra, cada um tem a sua história de vida, tem uma parte que você vai colher de consequência, não porque esta foi a vontade específica de Deus, mas consequência das suas ações, decisões. E tem coisas que ocorrem porque elas fazem parte de um plano maior de Deus, coisas que vão acontecer não porque você errou, não porque você falhou, mas porque isso está dentro de um plano maior. E lidar com aquilo que tem a ver com o curso natural da vida e lidar também com aquilo que faz parte do plano de Deus é um grande desafio. Não é uma tarefa fácil. Eu sei que em vários momentos você tem essa pergunta: por que isso aconteceu comigo agora? Por que a minha família é assim? Por que o meu pai não fez? Por que a minha mãe é assim? Por que a minha realidade é assim? Por que eu nasci nesse ambiente? Por que eu tenho que sofrer tanto? E tantas perguntas que nós temos para compreender isso. Hoje eu quero me deter a parte que tem a ver com o plano de Deus, aquilo que foi determinado por Deus. Isaac tinha quantos anos quando ele se casou? 40 anos. Eu fiquei meditando, irmãos, porque Deus, ele parece que tem algo com o número 40. Vários acontecimentos têm a ver com o número 40. Só a nível de informação mesmo, por exemplo, Noé choveu 40 dias e 40 noites. Ou seja, o homem trabalhou 100 anos para um período de execução da arca,
40 dias e 40 noites. Tem coisas que Deus vai desenvolver em toda a sua vida por um período curto. Jesus, ele teve 33 anos. Então o ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Então toda uma vida para 3 anos e meio, de uma forma precisa, e trouxe o maior plano para a humanidade. Moisés, 40 dias no Monte Sinai, depois mais 40 dias no Monte Sinai, era Deus convocando ele. Os espias de Israel, 40 dias espiando a terra. Golias desafiou Israel por 40 dias. Elias caminhou 40 dias até Horebe. Nínive, prazo de 40 dias para arrependimento. Jesus Cristo jejuou 40 dias no deserto. 40 anos. Povo de Israel, 40 anos no deserto. Moisés, 40 anos no Egito. Moisés, 40 anos em Midian, foi o período preparatório de Deus. Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos, Salomão reinou 40 anos, Israel, 40 anos de paz após Otiniel, Israel, 40 anos de paz após Débora, ou seja, tem vários exemplos onde Deus ressalta 40 dias ou 40 anos. Tem coisas que Deus pode fazer em 40 dias. Tem coisas que Deus vai fazer ao longo de 40 anos. O que eu aprendo aqui nessa informação que eu te passei? Talvez você está me olhando assim, o que isso tem a ver? Uma coisa muito simples, que Deus nunca vai fazer do seu jeito. Deus sempre vai fazer do jeito dele. Deus não vai fazer no seu tempo, Ele vai fazer no tempo dele. Amém, irmãos? Nosso maior desafio é ter entendimento sobre aquilo que faz parte do tempo de Deus, a hora exata. Josué serviu Moisés por vários anos, servindo Moisés, mas chegou um tempo de transição que Deus chega para ele e diz assim: olha, assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Hoje, Deus usa essa expressão, hoje, eu vou te honrar perante todo Israel. Ou seja, serviu por um grande tempo, um longo tempo, para um momento onde Deus se apresentou dizendo assim, hoje. Irmãos, ter essa logística é importante, porque muitas coisas que já aconteceram na minha vida não teve a ver com eu programando e projetando. Na verdade, Deus desmontou tudo aquilo que eu tinha projetado. É por isso que a precipitação é considerada como um pecado. Peca quem é precipitado, porque você altera o curso. Amém, irmãos? Que esta noite você possa dizer, Senhor, tudo aquilo que o Senhor preparou, projetou, planejou, não seja do meu jeito, não seja na minha hora, mas seja no seu tempo. Talvez você está ansioso para que algo aconteça. Esse é o problema, porque muitas pessoas querem receber algo, e tem aquela famosa frase inicial, eu entreguei tudo nas mãos de Deus, mas passa pouco tempo, você vai lá e toma tudo de volta. Amém, gente? Primeira coisa que eu aprendo aqui é que Isaac orou em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos, porque para Isaac era muito difícil lidar com a ideia de ser o filho da promessa, o milagre específico de Deus. Isaac era o filho da promessa, Isaac já era o próprio milagre. Esse menino aqui que cresceu e que se casou, era o mesmo menino que foi apresentado no altar perante Deus para ser sacrificado. Então ele entendia o que Deus tinha falado e dito para Abraão seu pai, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que Isaac está com uma mulher estéril, uma mulher que não poderia gerar filhos. O que ele faz? Ele começa a orar de uma forma intencional, objetiva, por sua mulher. Para Isaac não importava a prosperidade, para Isaac não importava o nome que ele carregava, para Isaac, mesmo sendo próspero, filho de Abraão, ele decidiu orar por quem? Por sua mulher, dizendo, Senhor, eu preciso de um milagre, eu quero que essa mulher tenha condições de gerar filhos. Dá uma olhadinha, seu esposo está do seu lado? Cadê as mulheres que o esposo está do lado? Dá uma olhadinha na cara dele assim, vê se ele está com cara de quem ora por você.
Eita Jesus, já deu uma olhada nos olhos assim, hã? Quer uma dica? Pare de reclamar, pare de ficar expondo problemas e comece a orar, para que Deus possa gerar coisas novas na sua casa, no seu casamento. Isaac, ele compreendeu o poder da oração. Poucas pessoas compreendem a profundidade e o poder que há na oração. Não estou falando de uma oração repetitiva, não estou falando de uma oração formal, eu estou falando de pessoas intencionais, de pessoas que olham para a sua dificuldade e não vão descansar, enquanto Deus não trouxer uma resposta para aquilo. Convido você, homem, a orar, porque Isaac entendeu que não se tratava só de companheirismo, sexo, realizações materiais, mas de sim, de orar para que o milagre acontecesse. Era o anseio para que a mulher dele recebesse algo extraordinário. Aqui não existe competição. Coisa mais triste é quando um casal decide competir. Coisa mais triste é quando um se torna rival do outro. Agora deixa eu te dizer uma coisa boa. Se você começar a orar dizendo, Senhor, que ela se torne maior. O homem está orando pela mulher, intercedendo para que Deus faça o extraordinário, para que ela floresça, cresça. Amém, homens? Mas enfim, hoje não é culto de casal, vem no dia 28, depois nós conversamos. Mas ele orou. Outra coisa importante é que Deus ouviu a oração de Isaac. Repita comigo, Deus ouviu a oração de Isaac. Por que isso aqui é importante? Porque quando a família está desalinhada, bagunçada, principalmente os casais, Deus não ouve oração. A oração que é boa é a oração que Deus ouve. Tem gente que bate 3 horas de oração e sai contando para o povo, olha, eu oro tantas horas. Irmão, perdeu aí. Fui de uma igreja pentecostal que o povo na hora da oração ficava levantando as calças para ficar a marca no joelho. Falei, que negócio é esse? Fazer a marca. Falei, Deus quer saber de marca? Tem gente que gosta de falar que ora. Tem gente que me pergunta, pastor, o que é orar? Orar é falar com Deus, irmão. Já teve noites na minha vida que eu não tinha nada para falar com Ele. Não tinha nem voz para falar. Mas eu estava lá, porque no fundo, Ele já sabe que você precisa. A Bíblia diz, antes que saia alguma coisa, alguma palavra da sua boca, Deus já sabe. Na verdade, se Ele já sabe, o que Ele quer? Ele quer você lá, no lugar de oração. Quero dizer uma coisa importante para vocês, nesses dias não adianta ficar expondo o problema. Deus, Ele não muda, mas Ele se move. Tem coisas que Deus está esperando só você se mover, tomar decisões pautadas em mudanças reais. Isso por meio da oração. Porque Deus pode, Ele continua ouvindo as nossas orações. Amém, irmãos? É um Deus que ouve. Então, se uma família está desalinhada, bagunçada, esquece. Mas se você estiver dentro do plano e do propósito de Deus, sua oração se torna uma arma, que é justamente isso que o nosso adversário mais teme. Eu te convido, se você gosta de ler a Bíblia, se você não lê, mas quando você lê, você vai perceber que muitas coisas aconteceram no mundo do Espírito, que atingiu o natural, ao atingir, meu Deus, o campo natural. Que dia que essa dicção vai ficar boa? O milagre acontece. Ana orou, o milagre aconteceu. Jesus passava noites inteiras orando ao Pai. Se você não gosta de orar, que nesses dias você leve a oração a sério. Na verdade, eu quero convocar toda a igreja para que você nesses dias decida ser alguém de oração. Amém, irmãos? Nós vamos orar, nós vamos clamar, porque Deus vai ouvir o nosso clamor. Outra coisa importante que eu entendi aqui, irmãos, é que Isaac orou pelo milagre.
Só que agora a Rebeca, ela estava consultando a Deus para saber lidar com aquilo que foi gerado. Porque os meninos estavam brigando dentro do seu ventre. Havia uma guerra no ventre. Imagine Rebeca, pastor Pedro, com a barrigona daquele tamanho e só vendo, mexendo. Os meninos estavam brigando lá dentro. Ela não compreendia e por isso ela fez essa pergunta: o que está acontecendo comigo? Qual é a razão? Qual é a explicação? Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que nós oramos para que Deus faça, e Ele pode fazer, e Ele quer fazer. E eu libero essa palavra que Ele vai fazer na sua vida também. A questão, sabe o que acontece conosco? É que nós oramos para que Deus nos dê uma empresa, e Deus vai lá e te dar. Mas depois você não consulta a Deus para saber lidar com essa empresa. Você orou para ter um parceiro do seu lado, Deus foi lá e te deu. Olha o que você está fazendo. Você orou dizendo assim: Senhor, usa-me, usa a minha vida, eis-me aqui. E Ele já começou a fazer. A questão é saber lidar com aquilo que foi entregue por Deus. Tem gente que recebe unção e depois ele faz uma bagunça com essa unção. Tem gente que ora por recursos financeiros. E Deus tem alinhado nesses dias, e nós oramos também por isso. Amém, irmãos? Quem recebe essa palavra que Deus vai derramar, vai prover, vai tirar você desse cativeiro, vai mudar a realidade, mas a nossa oração é: Senhor, eu preciso saber lidar com isso. Irmãos, nós gastamos muito tempo reclamando, indagando, questionando. Rebeca não murmurou, Rebeca não questionou, Rebeca não foi atrás de Isaac, Rebeca consultou ao Senhor. O que eu aprendo aqui? Que Isaac orou para gerar o milagre, ela recebeu o milagre, agora está consultando ao Senhor para saber como lidar com isso. Um casal posicionado, debaixo de oração. Irmãos, aqui, uma família alinhada, posicionada em Deus, é imparável. Quando nós unimos o nosso coração com o coração de Deus, estamos debaixo do propósito de Deus, onde não há divisão, não há contendas, há propósitos. Quer um conselho? Estabeleça um propósito na sua casa, estabeleça um propósito diante do Senhor. Abra o seu coração, peça para que Ele mostre aquilo que precisa ser alterado, corrigido, ajustado. Coloque o seu coração diante do Senhor e consulte a Ele, para que você saiba lidar com aquilo que está sendo gerado. Ela foi lá consultar a Deus. Olha só que coisa interessante, irmãos, que quando ela foi questionar: por que isso está acontecendo comigo, eu não compreendo, a resposta de Deus veio. Porque Deus responde pessoas que estão alinhadas com o seu propósito. Estão comigo aqui, irmãos? Ser religioso todo mundo pode ser. Vir à igreja, estar aqui, todo mundo pode participar e ir embora. Carregar uma Bíblia, ler a Bíblia, é uma coisa, faz parte do plano. Mas o plano original de Deus é relacionamento. Você ora e Ele responde. Você pede e Ele te entrega. Eu quero liberar uma palavra profética, que esse tempo de perdição na sua vida acabou. O tempo você fica assim: por que isso está acontecendo na minha vida? Talvez a explicação seja: você está dentro de um plano, de um projeto maior do que você. É porque você ainda não entendeu aquilo que está sendo gerado dentro de você. Amém, irmãos? E nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor. A resposta de Deus veio: os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo elas serão rivais. Ou seja, Esaú, Edom, Edomitas. Esta nação, Jacó, Israel, os israelitas. Irmão, isso aqui é algo tão poderoso, que as crianças já estavam brigando aqui dentro. A mulher vai buscar um explicativo de Deus. Deus chega dizendo assim: olha,
tem duas nações aí dentro. Pastor, o que isso tem a ver? Explicação muito simples. Quando Jesus perguntou assim, olha, tem alguma coisa? 2 pães, ou 5 pães e 2 peixinhos. Serve, me dá aqui. Um menino teve a coragem de entregar aquilo que ele tinha. Jesus pegou aquilo que era pouco para 5.000 pessoas, deu graças. Qual foi o resultado final? Me ajuda aí, me ajuda a pregar hoje. Qual foi o resultado? Faltou pão? Todo mundo comeu? Foi a conta? Me ajuda aí, foi a conta? Sobrou? Ele falou assim, deixa de desperdiçar. Eu vim para que tenhais vida, só isso? Mas a tenho em... Tudo que Deus faz, Ele faz para transbordar, ou seja, tudo que Deus realiza é muito maior do que você, é muito maior daquilo que você imagina, daquilo que você pensa. Deus nesses dias vai fazer transbordar em sua vida, transbordar. Hoje Deus está arrancando você desse poço que você entrou, de tristeza, decepção, está desconfiado. Eu penso que você já desfrutou de muitas coisas desse mundo, e Deus permitiu. Mas hoje é uma noite de você entender que Deus está gerando algo dentro de você que é muito maior do que você pensa. Deus sempre vai trabalhar com aquilo que você tem. Diga para quem está perto de você para incomodar ele mesmo, deixar ele chateado. Diga para essa pessoa, Deus vai trabalhar com aquilo que você tem. Para ele é o suficiente. Você já fez uma listinha das suas habilidades? Do que você é bom para fazer? Qual foi a graça que Deus lhe deu? O dom que Deus lhe deu? As habilidades? Muita gente não pensa assim. Tem gente que prefere ficar reclamando, questionando e falando tantas coisas. Tem gente que não aceita muitas coisas na vida, reclama, fica indagando, fica culpando, fica terceirizando, fica inventando um monte de desculpas. Irmãos, não é tempo para isso. Trabalhe com aquilo que você tem. Veja o que Deus lá lhe entregou e desenvolva realmente essa linha de pensamento, que Deus está gerando algo novo dentro de você. Eu quero entrar numa parte aqui rapidinho. Quando Deus falou 2 nações, Ele está falando de algo muito sério. E contra essas coisas não tem como lutar, irmãos. Grave, se você quiser anotar ou no teu coração, ou gravar aí que eu vou te entregar 4 estruturas onde Deus se movimenta, que faz parte do divino, faz parte do Deus Todo-Poderoso. Nenhum homem pode fazer, ninguém pode fazer. E não adianta lutar contra essas coisas. Primeira, a escolha de Deus. Quando Deus escolhe alguém para algo, não adianta brigar, não adianta se comparar, não adianta tentar imitar, não vai rolar. Estão comigo aqui, irmãos? Quando Deus escolhe alguém para algo, não adianta lutar, não adianta questionar, não adianta você ficar se comparando. É a graça, é a escolha específica. É Deus falando para Jeremias: antes que você fosse formado, eu te conhecia, te vi, tu és meu, te gerei, te escolhi para quê? Para ser profeta, destino. Nem todos estarão no altar com o microfone na mão, nem todos estarão cantando. A questão, nós precisamos compreender, é qual é o propósito que eu tenho de vida. Tem gente que tem um chamado vocacional e ele vai sofrer muito. E muitas coisas Deus não vai permitir mais na vida dele, por causa da medida, por causa da unção, por causa daquilo que ele carrega. Não importa o setor que você esteja, você precisa compreender que é um plano específico, Deus te escolheu para isso. E se você ainda não entendeu, procure saber. Não tem como lutar, irmãos, contra a escolha de Deus. Ou seja, Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Isaac, e Deus escolheu
Jacó, a escolha dele, a escolha específica. Segundo, aquilo que foi determinado por ele. Aquilo que Deus determina está determinado. Você não acha que chegou a hora de você parar de lutar contra Deus? Você vai perder sempre. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não é para te deixar com medo. Porque Deus sempre vai vencer, irmão. Tem gente que está aqui crente, não gostava de crente, hoje é crente porque foi vencido por Deus. Tem alguém aqui que não gostava de crente, hoje é crente? Eu sei que você está aqui, eu sei, estou pregando para você. Não gostava de crente. Aleluia. Quando você fala assim, eu não quero assim, Deus, não quer não. Eu vou fazer do meu jeito. Eu falo assim, eu vou dar um pouquinho de linha para ver até onde ele vai. Deixa aí. Não comigo aqui, irmãos? Eu não vou fazer mais na igreja porque o pastor errou comigo. Deus vai o quê? Vai não. Irmãos, quando Deus determina, está determinado. Se Deus determinar algo a seu respeito, dizendo assim, eu vou fazer na vida dele, não tem inferno, não tem ninguém, não tem nada, nada. Jogaram 3 jovens na fornalha aquecida 7 vezes. O soldado que foi lançar os 3 jovens morreu de tão quente que o negócio estava. O grande rei Nabucodonosor foi lá, tipo assim, não eram 3, por que tem 4? Está comigo aqui, igreja? Nós lançamos 3 na fornalha aquecida 7 vezes, por que tem 4? Porque aquilo que foi determinado por Deus se torna invencível. Ninguém pode destruir aquilo que está guardado por Deus. Aleluia! Você precisa voltar a acreditar nessas coisas. É algo que Deus determinou. Nós estamos cheios de tantos exemplos. Outra coisa, aquilo que faz parte das suas promessas. Jacó era a extensão da promessa de Deus feita a Abraão. Ou seja, a escolha foi de Deus. Jacó era a escolha de Deus e não Esaú. Estão comigo aqui, gente? Porque fazia parte de uma extensão. Até onde você consegue saber, na sua genealogia, quase que não sai, avô, bisavô, tataravô, até onde? Seja sincero, pensa aí agora, até onde você lembra? Talvez você não sabe, mas na sua geração talvez possa ter uma mulher ou um homem de Deus, que orou, e orou, e orou, e talvez você seja o resultado dessa oração para cumprir uma promessa específica. Lembra do povo de Israel? Isso é sério, irmãos. Deus fez a promessa para todos no Egito, apresentou Canaã, o povo sai, Deus mostra os seus sinais, as suas maravilhas, mas por causa da dureza, da incredulidade, muitos são reprovados, espiaram a terra, visualizaram tudo, choraram, não acreditaram, queriam voltar. Deus chega dizendo assim, ei, vocês que viram os meus sinais vão para o deserto, vão morrer lá, mas os vossos filhos, eles vão entrar. Se você não fizer agora, Deus vai atender os teus filhos. Se seus filhos não ouvirem, Deus vai buscando alguém que entenda, mas aquilo que Ele prometeu vai acontecer. Prometeu Canaã, e eles tomaram posse de Canaã. Ele nos prometeu um céu, uma glória, e nós estamos caminhando para lá. Se você não der valor, se você não acredita, Deus vai fazer nos teus filhos, nos teus netos, mas que Ele vai fazer, isso Ele vai fazer. Amém, irmãos? Porque faz parte da promessa. Quarto, tem um propósito específico. Abraão, qual era o propósito específico? Pai de multidões. Isaac, filho da promessa. Jacó, pai
das 12 tribos de Israel. Deus não gasta tempo. Deus não escolhe pessoas de uma forma aleatória para perder tempo. A palavra de Deus não pode voltar para si vazia. Tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito definido. Tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito definido. Ele define, Ele estabelece. E eu oro para que nesses dias você realmente entenda isso. Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. O lugar mais seguro para se estar no propósito de Deus. Creio que você só está aqui, propósito de Deus. Você só respira porque você está debaixo de um propósito de Deus. Amém, irmãos? Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. Irmãos, isso aqui é tão importante porque, como eram gêmeos, quem nascesse primeiro, primogênito. Direitos, privilégios. Gêmeos, quem iria nascer? Então Esaú, ele nasce primeiro. Mas Jacó nasceu agarrado no calcanhar dele. Estão comigo aqui? Porque a gente vai lá na frente, né? Depois a gente vai chegar nisso. Jacó enganou o irmão com o direito de ser primogênito. Mas Esaú nasce primeiro e Jacózinho, ó. Estão me entendendo aqui, irmão? Por que a Bíblia trouxe esse detalhe tão rico? Criança, Esaú nasce. Então, tipo assim, deixa eu nascer, rapaz. Jacózinho lá, bebê, segurando o calcanhar. É como se ele estivesse dizendo assim: esse direito vai ser restaurado, vai ser restituído. Porque Deus estabeleceu o seguinte: o mais velho servirá o menor, o mais novo. Olha para cá, irmãos. Nós falamos muito, Jacó enganou o irmão e tantas coisas, mas no nascimento, Jacózinho segurando já o pezinho do irmão, dizendo assim: depois lá na frente, Deus vai corrigir a rota. Coloca a mão no seu coração. Talvez você está me ouvindo e não está entendendo nada. Mas nessa noite, Deus deseja restaurar a sua identidade. Você não é servo, você não é escravo, você não é órfão, você é filho do Deus Altíssimo. Esta é a tua identidade. Este é o seu devido lugar. Se mova como filho, fale como filho, ande como filho. Entenda que você é filho de Deus. Hoje Ele está restaurando, reorganizando, reestabelecendo uma rota para mostrar para você que não é fruto do acaso. Você não é fruto dos teus pais. Você nasceu com um propósito eterno no coração de Deus. Amém, irmãos? Para terminar, por causa disso, ele nasceu segurando o pezinho, o calcanhar do irmão, e chamaram Jacó. Deus iria transformar isso também para quem conhece a história. Volto a perguntar, quando Isaac casou com Rebeca, ele tinha quantos anos? Me ajuda aí, quantos anos? Presta atenção, irmão. Quantos anos? O texto que nós lemos termina dizendo que Isaac tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. 20 anos de espera. Quantos anos? Quanto tempo você está disposto a esperar? Eu estou olhando para você, eu sei que você detesta esperar. Ninguém gosta de esperar.
Se você fizer uma pesquisa na sua Bíblia sobre a palavra esperar no Senhor, espere pelo Senhor, você vai se assustar. A questão não é orar, é continuar orando até o final. A questão não é crer em um culto e ir embora incendiado e amanhã viver como um incrédulo. A questão não é ler Salmo 91, é viver Salmo 91, é acreditar em Salmo 91. Eu estava num salão, um menino falando tanto de coisas lá, de prostituição e tantas coisas, ele foi falando da forma que ele está vivendo, mas ele tem uma tatuagem, o Senhor é o meu pastor e nada. Eu falei assim, você sabe que esse pastor está de olho em você, né? O Senhor é o seu pastor. Irmãos, hoje é uma conversa muito séria. Estamos juntos aqui? Fica bravo comigo não? Hoje vai ser benção, fique tranquilo, vai ser benção. Eu já tive promessas na minha vida e que Deus demorou meu Deus do céu, me ajuda. 14 anos. Uma hora vai acabar, irmãos. Vou conversar com os locutores aí, os radialistas, para ajudar isso aí, pôr um lá com a boca, uma hora se passa. 14 anos de espera. Tem coisas que Deus pode fazer em 40 dias, mas tem coisas que pode durar tempo, anos. Deixa eu fazer uma pergunta, o que é mais importante? Ou o tempo que vai durar, o tempo que vai durar isso, ou a convicção que não importa mais o tempo que vai durar, mas eu creio que no tempo certo Ele vai fazer, vai acontecer. Amém, irmãos? Não importa quanto tempo isso vai durar, o importante é que eu sei que vai acontecer. Nós estamos aqui, pastor Fanuel está me olhando aqui, que é o homem da teologia aqui na casa, do ensino. Biblicamente falando, irmãos, muitas promessas já se cumpriram, foram concretizadas. Muitas promessas de Deus estão se cumprindo nos nossos dias. E muitas promessas ainda vão se cumprir. E a maior delas, que não importa o tempo, que a igreja fica anunciando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Não importa quanto tempo isso vai durar. O importante é que um dia Jesus vai voltar para buscar o seu povo, para te conduzir àquilo que foi preparado. Amém, irmãos? Eu quero orar com você antes de encerrar essa mensagem. Talvez tem coisas que você não está compreendendo, não está entendendo esses dias. Tem muitas pessoas se sentindo inferiores demais, simples demais, incapazes. Tem muitas pessoas que vão viver, acham que vão viver somente essa medida. Viver em obediência debaixo do projeto de Deus tem um custo. Ele te limpa, Ele te restaura, Ele te corrige, Ele faz um monte de coisas. Mas no final Ele revela o porquê que você foi chamado e foi escolhido. Nesses dias onde as pessoas estão ansiosas, preocupadas, aceleradas, tudo no imediato, tem que ser rápido demais, tudo rápido. Você percebeu que tudo tem que ser rápido? As pessoas querem rápido demais. Com Deus não funciona assim. As melhores coisas de Deus levam tempo. Você só está aqui porque Deus está gastando muito tempo contigo. Mas hoje a mensagem para mim e para você é: talvez a explicação de muitas coisas estarem acontecendo na sua vida por aquilo que Deus está gerando dentro de você. Coloca a mão aqui, representando o seu ventre espiritual, que representa algo que está sendo gerado. Aleluia. Feche os teus olhos. Eu já quero orar contigo. Para ser bem sincero com vocês, eu estou ministrando aqui sentindo um peso de angústia. Nesses dias Deus tem me feito sentir muitas coisas que estejam talvez acontecendo aqui nesse ambiente. Irmãos, há um peso de angústia, as pessoas estão pesadas, as pessoas estão angustiadas, o peito já está até doendo, de tantas preocupações, de tantas coisas.
sufocadas, se sentindo culpadas, condenadas, distantes. Parece que não acontece com você, acontece com o outro, mas com você não. Por alguns minutos, hoje não será aquele culto do avivamento, do poder, mas talvez seja o culto onde você vai entender que não se trata de ser evangélico, não se trata de vir à igreja, não se trata de carregar uma Bíblia, se trata de compreender o que Deus colocou dentro de você. Feche teus olhos por alguns minutos. Você tem coragem de orar e falar: Senhor, faça-me entender, assim como Rebeca foi diante do Senhor para consultar o que é que está acontecendo comigo. E você acredita que nessa noite, pelo Espírito, Deus pode trazer uma explicativa, uma resposta? Eu gostaria que você orasse sobre isso agora, irmãos. É algo sério, profético e espiritual. Deus está corrigindo a nossa rota. Anos e anos de espera de um homem que decidiu acreditar, de um homem que passou 20 anos orando, acreditando. No momento certo, Deus desce dizendo assim: eu ouvi a sua oração, vou responder, vai acontecer. Então eu quero te dar o mesmo direito de você orar agora. Eu gostaria que você orasse por alguns minutos.